Você sabia que o Fausto Fante e a sua trupe criaram o Joselito e o Cláudio Ricardo ainda na adolescência? Foi ele também que criou os personagens Hermes e Renato, que viraram fenômeno da TV e da comédia brasileira. Hoje, uma homenagem à vida e obra do genial Fausto Fante, do Hermes e Renato, no Cada Caso, um Caos. Fausto Fante Jasmin nasceu no dia 20 de outubro de 78 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nas palavras do próprio Fausto, ele sempre foi uma contradição. Desde molecote, era muito tímido e retraído, mas ao mesmo tempo sentia aquela inquietação brutal dentro assim dele mesmo, mas conseguia dar vazão a tudo isso brincando e pulando na frente da câmera. E essa brincadeira começou bem cedo mesmo, assim, né? Ali pelo comecinho dos 90, o cunhado do Fausto levou de brincadeira uma câmera VHS, né, ainda, pra casa deles e começou a gravar todas as palhaçadas ali que ele e a gig toda faziam. Desde essa época ali, na época que ele era tudo mato, com seus 11, 12 anos, a molecada já era diferenciada. Eram bem zoeirinhos, ultra criativos e iam mandando tudo no improviso. O Adriano conta que essa era a brincadeira deles, né? Ao invés de jogar bola, sei lá, eles passavam o final de semana todo gravando besteira. Eles foram tomando gosto pela coisa e as brincadeiras improvisadas foram virando sátiras de filmes e também de comerciais e programas de TV, né? Lembra do Homem do Chinelo Rosa? Já era dessa época aí. O Franco, irmão do Fausto, contou recentemente que essa parada de ser tímido, né, não veio tão novinho assim, né? Na real, ele era o capeta em forma de guri e vivia pregando peça nos outros. Era super popular na escola, todo mundo conhecia e amava ele, até que precisou, então, mudar de colégio, mudou o ambiente, as pessoas, aquilo tudo, e o cenário se transformou completamente. Ele, então, passou a sofrer um bullying pesado dos caras mais velhos, que pesavam na dele por ele ser metaleiro, por ter cabelo comprido, por causa disso, da qualquer coisa, assim. O Franco disse que foi a partir daí que ele começou a se retrair, foi ficando cada vez mais, né, dentro daquela concha, né, mais retraído. Só que na frente das câmeras era outra parada. Em 96 bateu aquela saudade dos vídeos e eles deram uma renovada no elenco. Foi nessas que o Filipinho, super gente boa também, o Marco Alves, o Bruno Sutter, todos os amigos queridos entraram nessa trupe. Dessa nova leva de vídeos surgiram personagens icônicos como o Cláudio Ricardo e o sem noção mais querido do Brasil, o Joselito. Quem comandava a parada e marcava todas as gravações era o próprio Fausto. O Filipinho conta que ficou na balada até altas horas da noite uma vez, arrastando ali, e acabou não aparecendo para gravar. O Fausto ficou assim, pistola, deu uma pota cobrada e deixou ele na geladeira, assim, sem gravar por um tempo. Não tava ali pra brincadeira só, não. E em 98 resolveram profissionalizar ainda mais e começaram a botar as ideias no papel. Dessa vez, roteirizando tudo, pensando na edição, nos figurinos e tal, tava bem mais refinado. Como eles eram muito fãs de pornô chanchada ali dos 80, resolveram criar sketches de comédia baseadas nessa ideia aí, com um monte de palavrão, assim, palavrão gratuito mesmo. Pornô chanchada, sabe? E aquela estileira de bicheiro aposentado. Nessas, o Fausto escreveu um roteiro inspirado, né, nessa história toda, trazendo dois personagens principais, Hermes e o Renato. Até então, nem passava pela cabeça dos caras trabalhar com isso. Foi aí que o Fausto se ligou que estava rolando uma promoção na MTV, né, onde a galera mandava umas vinhetas ali para rolar durante os reclames da programação, né, aquela época Garoto Enxaqueca, antes ainda, né. Nessas fez um compiladão ali das gravações e mandou uma fita para a emissora, mas sem muita esperança, sabe? Mandei, mas não vai dar em nada. No fundo, o Fausto achava que eles não iam nem assistir. O que ele não sabia era que essa fita simplesmente parou o prédio da MTV. Geral se juntava ali para assistir. Foi aí que o Fausto recebeu um telefonema que mudaria a vida do grupo. Os caras do Hermes e Renato não só fizeram um sucesso absoluto, como viraram um verdadeiro fenômeno cultural, né? Os caras marcaram a ferro ali toda uma geração que cresceu repetindo os bordões dos inúmeros quadros e personagens de sucesso deles. Você lembra? Tinha o Documento Trololó, Merda Acontece, Jornal, dos já citados, né, Cláudio Ricardo e Joselito, do Genial Bossa, do Palhaço Gozo, que era genial também, o Padre Gato, né, o magnífico Telaclés, enfim, a lista é infinita. Aproveita e já comenta aí o quadro do Hermes e Renato que mais te marcou. Além de conhecer os maiores sucessos, né, do Coração Melão e da agremiação Unidos do Caralho A4, também a gente foi abençoado pelos deuses do metal com a chegada do Massacration, que foi demais, né? Começou com uma tiração ali, virou uma banda tão
fodaralha que passou a fazer turnês, participou de vários festivais gigantes, gravaram 2 discos, o primeiro inclusive foi produzido pelo João Gordo, que também está por aqui. Eu fiquei muito feliz até em saber pelo próprio Bruno Sutter, né, que a inspiração para o Massacration veio de uma tarde que a gente foi gravar um piloto para rádio, dessa foto aí, olha só, é da época, eu tô ali no canto. E aí eu comentei com eles sobre a ideia de fazer uma banda e tal, e foi muito legal, né, conhecer eles de perto, super gente boa. Depois de muito tempo a gente ainda viajou junto, na época que eu vendia show do NX, são demais, assim. O Fausto era um cara bem centrado, preocupado, sério, era um cara sério, assim. E ele, além de ser um puta ator, né, um roteirista genial, também era um ótimo guitarrista, viu? E o que o Sutter fala, né, tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia com excelência. Ele entrava de cabeça até ficar assim, perfeito. Como muito bem dito pelo jornalista Alexandre Versignassi, Hermes e Renato foi o Nirvana. A parte punk despojada tosca era só a embalagem de uma obra sofisticada e cuidadosa. Então é justo a gente pensar, né, que o Fausto seria então o Kurt Cobain do rolê. Ele não só era o líder, como também o cabeçaralho criativo ali por trás do grupo. E os caras mesmo afirmam isso. Depois de conquistar o Brasil, né, passar pela Record, voltar para a MTV, fecharam com a FX para uma nova temporada. O Fausto chegou a trabalhar no roteiro de todos os episódios, mas infelizmente só gravou o piloto. No dia 30 de julho de 2014, a gente tomou aquela porrada, né? O Fausto foi encontrado morto em casa por enforcamento. Foi um baque, não só para o grupo e para a família, os amigos, como para todo o Brasil. Ninguém esperava por isso. O Fausto sofria de depressão crônica e a doença foi se agravando ali nos últimos meses. O Franco, né, o irmão dele, conta que ele estava em um processo mental quase obsessivo e não estava tomando nenhum remédio para isso, né? Ele ainda disse que chegou a convencer o Fausto a fazer uma funilaria mental, que ele ia entrar numa terapia, mas não deu tempo. Já os caras do Hermes e Renato não sabiam que ele lutava contra a doença. Achavam que aquele era o jeitão dele mesmo, né? Um cara mais fechado, mais na dele, beirando ali o mau humor, né? Ranzinza, vamos dizer assim. O Sutter mesmo disse que achava que o Fausto nem gostava dele. Quem encontrou o corpo do Fausto foi o Adriano, que disse que esse é um trauma que talvez ele nunca supere. O segundo a chegar na cena foi o Marco, que disse que ficou mais de um ano assim, catatônico e anestesiado depois disso. Os caras estão aí, né, até hoje, acelerando com Hermes e Renato. Eles acreditam que essa seria a vontade do Fausto. Já o Franco, além de entrar para o grupo em definitivo mesmo, assim, né, hoje ele virou um porta-voz também na luta contra a depressão. Ele, junto com os caras do grupo, acreditam que o irmão não teve o reconhecimento que deveria ter, né? Ele escrevia, atuava, dirigia, tocava, desenhava, era daqueles que, sabe, transpirava a arte mesmo. E fazia tudo com uma genialidade, assim, sem igual. Então pode botar o brabo aí no mesmo hall de Chico Anísio, do Golias, Costinha, porque com certeza o Fausto Fante foi um dos maiores gênios da comédia brasileira e a gente viveu isso, né? Então, um grande viva a toda a obra, vida e legado do nosso eterno Padre Gato, Fausto Fante. Para falar sobre, vamos ver o nosso querido psicólogo junguiano, Alexandre Vatti. Fala aí, carisma! Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Caso Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um gênio, o Fausto Fante, do Hermes e Renato. Como a Luca falou, né, ele está aí entre os maiores gênios, né, da comédia, da arte, do entretenimento, e que infelizmente perdemos ele tão cedo. Ele poderia estar aqui entre nós até hoje, nos brindando com tantas obras. Eu aqui fui um dos que cresci, né, vendo o Hermes e Renato. Eu tenho 44 anos, então foi maravilhoso, né, o tempo de produção, quem não curtia ali MTV e tal, então é uma perda irreparável realmente. Mas vamos falar um pouquinho, porque quando a gente lembra do Fausto, a gente também vai lembrar do Fausto lá do Goethe, né, essa obra também clássica, que vai contar a história de uma pessoa que era muito boa, muito bacana, mas que aí vem o diabo, que é o Mefistófeles, e faz uma aposta com Deus, dizendo que ele ia lá e ia conseguir ter a alma do Fausto. E aí o Fausto, que não conseguia fazer algumas coisas, que tinha sonhos de realizar algumas coisas, vai lá e aceita fazer esse trato com o Mefistófeles, né, de vender a sua alma. E aí o que acontece, né, com essa instância que a gente chama de diabo, às vezes, dentro da nossa vida. Inclusive, o Fausto lá do Goethe, ele tem uma tentativa, né, num determinado momento, quando a vida dele não está muito legal, ele tem uma tentativa de acabar com a própria vida. Mas lá no conto,
Isso não acontece, ele acaba se redimindo e ele acaba conseguindo, né, ter êxito. O que infelizmente não aconteceu com o nosso Fausto aqui do Hermes e Renato. Por quê? Porque o Mefistófeles, que é o diabo lá do Fausto do Goethe, era a depressão do nosso Fausto aqui do Hermes e Renato. Porque a depressão crônica que o Fausto aqui, nosso querido Fausto do Hermes e Renato, sofria, era uma depressão que não ia embora, que ficava tentando ele o tempo todo. Mas olha que interessante quando a gente fala da depressão que é crônica ou refratária, como a gente fala, que é uma depressão que não vai embora, a gente tem aquela visão muito errada que a depressão é do cara que está deitado lá, né, e não levanta da cama e não toma banho. Sim, esse é um tipo de depressão, mas a depressão crônica ou refratária é uma depressão que às vezes não tira a persona da pessoa de ir lá e fazer as coisas, as tarefas, levar o filho para a escola, né, de gravar como ele fazia as coisas, né, de trabalhar. Inclusive, ele tinha uma severidade nas ações dele. Então, todo mundo falou, a Luca comentou aqui, que ele era um cara muito sério, que pegava ali firme com as pessoas e tal. Então, às vezes, essa rigidez, né, pode ser também um sintoma, né, da depressão. Por quê? Porque a pessoa fica muito rígida para poder manter as coisas todas na linha, porque a depressão, que é o Mefistófeles, que fica ali atentando contra a nossa alma, ela fica tentando fazer a gente sucumbir, e aí às vezes eu tenho que ter até uma certa rigidez para dar conta dessa vida. Então o que é importante a gente entender na depressão? Primeiro, a depressão não necessariamente é tristeza. Temos essa visão muito errada. E outra, segundo, a gente precisa entender que as pessoas não demonstram muitas vezes o que está acontecendo. Tanto é que, olha o que a Luca falou, os próprios integrantes do Hermes e Renato não imaginavam que ele passava por uma depressão crônica. Então é muito importante que a gente possa olhar para as pessoas e fazer esse critério de será que essa pessoa realmente está bem? Será que essa rigidez, né, de pensamento, até de trabalhar muito, será que isso é normal? Será que a pessoa não está passando ali por algo importante? Então, infelizmente, né, o Fausto nos deixou muito cedo, mas deixou um legado, né? E deixou memórias muito boas, muito positivas e que ficarão para sempre dentro da nossa alma, dos nossos corações e das nossas mentes, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado, valeu! Valeu, Ale, demais. Segue ele no Insta, hein? Psicólogo Alexandre Vatti, e valeu também para os membros aqui. O Ale, inclusive, é membro do canal, assim como o José Inácio Horta, super gente boa, a Elane Barbosa, a Andréia Fernandes, a costura da Deia, Júlio César Silva. Valeu demais, hein? Raid Loop, geral que comenta aí também. E me segue no Insta, Luca89FM. Valeu e até semana que vem. Spoiler, Duff McKagan.